Doutora Albieri chinês? Ô Maria, tu tens orgasmo? Não, nós estamos transmutando. Notícia do jornal O Globo. Correr pode melhorar orgasmos em mulheres e torná-los mais intensos, afirma estudo. E aí, pessoal, alguma novidade? Mostra um estudo recém-publicado na revista científica International Urogynecology Journal. A conclusão é de pesquisadores da Universidade Israelense de Ben Gurion, acho que é esse o nome. O trabalho acompanhou 180 voluntários que correm de forma amadora ao menos uma vez por semana e que não apresentavam diferenças significativas na função sexual. Elas foram divididas na categoria de esforço alto e de esforço moderado em relação à intensidade da atividade física. O grupo de alto esforço relatou ter orgasmos de maior intensidade em comparação com as mulheres do grupo de esforço moderado. E uma correlação foi encontrada entre a distância de corrida semanal e a intensidade do orgasmo que elas experimentavam. Aquelas que corriam distâncias mais longas foram 28% mais propensas a atingir um melhor orgasmo, que foi 1/3 mais intenso. Como é que isso é medido? Precisa ver esse estudo aí, né? Como é que ele foi? Na conclusão do estudo, os pesquisadores apontaram que a atividade física de alto esforço pode estar associada à melhora do orgasmo e que a justificativa pode estar relacionada à melhor circulação do clitóris e à melhor função dos músculos do assoalho pélvico. Pois é, eu acredito. Eu tenho uma conhecida que dizia que sentia um prazer sexual quando fazia exercício naquele aparelho da panturrilha. Graças a Deus eu nunca presenciei isso, porque seria bem estranho, bem constrangedor, mas ela relata que ela sentiu lá o ápice, né, de tudo, a glória. E eu não sei se já aconteceu com vocês de sentir assim um relaxamento muito profundo, como se fosse pós-ato sexual, após você terminar de fazer exercícios bem intensos. Sabe aquele treino que você leva a sério, depois de você fazer um treino bem assim, a sério, bem, que você deu o seu máximo? Comigo já aconteceu de sentir um relaxamento, assim, um certo prazer, um certo bem-estar. Mas isso não é no começo, não. Porque no começo de atividade, quando você começa a praticar atividade física, é terrível. Você se sente quebrado, você se sente com ódio, você se sente revoltado, que é realmente complicado começar. Mas depois que você adquire aquele hábito, só faz bem. Tudo melhora na sua vida, inclusive tua vida sexual. E agora uma notícia do G1. Planos de saúde individuais podem ter reajuste recorde em 2022. Entidades projetam alta perto de 16%. A notícia do orgasmo veio primeiro para dar uma aliviada inicial, né? Porque agora fala sério. Após um inédito reajuste negativo no ano passado, os planos de saúde individuais devem ficar mais caros em 2022. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ainda está calculando o percentual máximo que será autorizado às operadoras, mas as entidades do setor estimam um aumento de recorde de quase 16%. São mensalidades para 8,9 milhões de brasileiros. Na avaliação do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, apesar da inflação de 2 dígitos do país, um reajuste de tal magnitude nos planos de saúde não se justifica e preocupa, uma vez que representa mais um peso na cesta de consumo do consumidor brasileiro, na cesta do consumo do brasileiro, falei certo agora, que já vem sendo corroída pela disparada dos preços dos combustíveis e alimentos. E essa notícia é da revista Nature. Cientista chinês que criou as primeiras crianças geneticamente editadas no mundo foi libertado após 3 anos em uma prisão chinesa. Praticamente o Dr. Albieri chinês. He Jiankui, acho que é esse o nome dele, que é biofísico, chocou a comunidade científica em 2018 com a impressionante afirmação de que ele alterou a composição genética de embriões de fertilização in vitro. Ou seja, eles tiveram o DNA alterado para deixá-las mais resistentes ao vírus de HIV. E ele os implantou no útero de uma mulher, levando ao nascimento de meninas gêmeas. Um terceiro filho nasceu no ano seguinte. Ele utilizou a técnica CRISPR-Cas9, conhecida como tesouras do genoma, que permite remover e substituir partes indesejáveis do genoma. Após uma série de questionamentos internacionais sobre a segurança e a ética do experimento, já é impossível prever como essas crianças editadas geneticamente irão crescer ou se terão doenças genéticas mortais. O governo chinês declarou prisão, na época, prisão domiciliar para o cientista e mais tarde ele foi detido. A técnica abre perspectivas no âmbito das doenças hereditárias, mas é muito controversa, porque as modificações realizadas seriam transmitidas às futuras gerações e poderiam afetar o conjunto do patrimônio genético.
Após a condenação internacional do experimento, ele foi colocado em prisão domiciliar e depois detido. Em dezembro de 2019, ele foi condenado por um tribunal chinês que disse que o pesquisador violou deliberadamente os regulamentos médicos e aplicou precipitadamente a tecnologia de edição de genes à medicina reprodutiva assistida humana. Mas agora esse homem está em liberdade. E agora uma notícia do Estadão. Depressão atinge mais brasileiros que diabetes, diz pesquisa. De acordo com a pesquisa Vigitel 2021 do Ministério da Saúde, divulgada na semana passada, em média 11,3% dos brasileiros relatam um diagnóstico médico de depressão. Há mais pessoas no país com depressão do que com diabetes, que é cerca de 9,1% de pessoas. Doença crônica considerada muito comum. Alguns estudos mostram que em grupos específicos, sobretudo os profissionais da linha de frente da saúde, o aumento foi muito maior, chegando a 40%. Como a depressão é uma doença silenciosa e cercada de tabus, os casos ainda tendem a ser subnotificados. A pandemia da Covid-19, pouca atividade física e alto consumo de álcool estão entre as possíveis causas que agravaram o problema. E eu acrescento: desemprego, inflação, problemas financeiros, notícias ruins, pior remuneração, tudo isso. O trabalho mostra que praticamente a metade da população, 48,2%, pratica menos atividades físicas do que o recomendado. O consumo abusivo de bebida alcoólica chegou a 18,3%. A depressão resulta de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos, segundo a OMS. E segundo a OMS, informações de setembro de 2021, a estimativa é de que 3,8% da população tem depressão, da população mundial. Aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo têm depressão, mas é muito mais gente que tem depressão, porque esse número é subnotificado e na maioria a maioria dos países é pobre, falta o básico e ninguém liga para a saúde mental dessas pessoas. Bom, pessoal, é isso daí. A gente começou com orgasmo e terminou com depressão. É muito estranho isso, né? Mas, infelizmente, né, a gente procura trazer os destaques aí de notícias. E a gente tem umas notícias mais animadinhas e umas notícias realmente bem tristes. Mas é isso aí, a gente vai se falando. Até a próxima.